Fala, Doc, tudo certo? Gabriel aqui, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eletrocardiograma. Hoje, Doc, a gente vai falar, além das aulas do freios que a gente já tem na plataforma, a gente vai falar sobre os bloqueios no eletrocardiograma. Bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo e outros bloqueios divisionais, beleza? Doc, esse aqui é o nosso guia da aula de hoje. Primeiro a gente vai revisar a anatomia e depois a gente vai falar sobre cada um desses tipos de bloqueio, beleza? Para começar, dá uma olhadinha nessa questão aqui e vê se você sabe responder qual tipo de bloqueio que esse eletrocardiograma está apresentando para a gente. Doc, então vamos começar revisando a anatomia, do sistema de condução do coração. Doc, lembra que tudo começa no nosso sinusal, ele tem as vias internodais, certo? Que conduzem para o nó atrioventricular e esse, por sua vez, conduz via feixe de His para os ventrículos. O ventrículo para o ramo esquerdo, tá? Que é o ramo esquerdo do feixe de His, que por sua vez se divide em dois, o feixe anterior e o fascículo posterior, e o ramo direito do feixe de His, que origina o estímulo para o coração direito, tá certo? Doc, essa é a base do que a gente vai ver na aula hoje. Por quê? Porque todos os bloqueios eles vão se originar de alguma falha de condução de algum desses ramos do feixe de His. E essa falha de condução, por sua vez, vai nos demonstrar alterações no eletrocardiograma. Vamos começar então, Doc, pelo bloqueio de ramo direito. O que é isso? Doc, ela é uma redução ou pausa, da despolarização do ramo direito via feixe de His. E ela pode ocorrer em diversas alturas do ramo direito, em diversos graus. Esses graus são: primeiro grau, que é uma condução atrasada, porém persistente ainda, pelo ramo direito. O segundo grau, que é uma condução intermitente pelo ramo direito. E o terceiro grau, ou bloqueio completo / avançado, é quando a gente tem uma ausência de condução por esse ramo. Ou seja, o ventrículo direito vai se despolarizar por alguma outra via que não o feixe de His, que geralmente acontece via célula a célula, originada proveniente da despolarização do ventrículo esquerdo, que teoricamente tende a estar conduzindo de forma normal o estímulo. Então, falando aqui do primeiro grau, do bloqueio do ramo direito, que é só um atraso na condução. O que isso vai significar para a gente, Doc? Isso vai significar que quando o estímulo vier do feixe de His, ele vai passar pelo ramo direito, só que essa passagem pelo ramo direito ela vai ser um pouquinho mais lentificada do que seria a passagem normal do estímulo, tá certo? E isso vai nos refletir no eletrocardiograma em uma visão desse exame de uma despolarização tardia, ou seja, de intervalos positivos nas derivações que olham pro ventrículo direito. E como que é isso falando em termos de eletro, Doc? Doc, é isso que vai acontecer no bloqueio de ramo direito de primeiro grau. Aqui a gente não vai ter um QRS largo, a gente vai ter um QRS estreito. Por quê? Porque o ramo direito ainda conduz, entretanto, ele conduz de uma forma mais lentificada, tá certo? Então vai desbloquear o ramo esquerdo e o ramo direito vai desbloquear um pouquinho mais devagar. Mas isso não alarga o QRS para além de 20 segundos. Então a gente vai ter um QRS curto, menor que 120 milissegundos. Além disso, Doc, a gente vai ter uma onda S em D1 e V6, e uma onda R em AVR, e um RSR' em V1. E o que essas ondas R e S representam no eletrocardiograma? Doc, elas representam que aqui, no finalzinho da despolarização, o ramo direito, ou seja, o lado direito do coração, que V1 está olhando para o lado direito, vai mostrar que está tendo uma nova, ou uma despolarização atrasada desse lado do coração, justamente porque o bloqueio de primeiro grau do ramo direito apenas atrasa a condução. Então ele conduz como se ele fosse uma condução normal pelo ramo direito, porém atrasada, o que representa essa onda R', ainda pequena, com QRS estreito, em V1. Tá certo? E aqui, o eletrocardiograma como um todo, para a gente avaliar esse bloqueio de primeiro grau de ramo direito. Aqui, ó, Doc, perceba em V1 esse RSR', que essa onda mostra a despolarização atrasada pela via de condução
do ramo direito. E aqui, né, essa onda S aqui em V6, tá certo? Esse outro R aqui em AVR, que a gente comentou também, tá certo? E essa onda R nas derivações D1 e D2, tá certo? Então, essa é a principal característica do bloqueio de ramo direito de primeiro grau, ou incompleto. O QRS vai estar estreito, mas a gente vai ter uma condução anormal para o ramo direito do coração. Então, essa condução anormal vai se representar no eletrocardiograma como uma despolarização positiva nas derivações que olham para o coração direito e uma despolarização negativa para as derivações que não olham para o ramo direito, como em V6, que é uma despolarização que está mais voltada para o lado esquerdo do coração. Tá certo? Doc, agora falando o bloqueio de ramo direito de terceiro grau, que é o bloqueio total da condução pelo ramo direito. Ou seja, o estímulo vai chegar ali no feixe de His, mas ele não vai para o lado direito via ramo direito, porque esse ramo vai estar bloqueado. Ele vai para o coração esquerdo e depois esse estímulo se progride para o coração direito. Tá certo? O que acontece aqui então, Doc? Esse ramo direito ele vai estar bloqueado. Então, quando vier um estímulo aqui do feixe de His, esse estímulo em verde aqui, ele não vai conseguir passar pelo ramo direito. Ele vai passar, sim, pelo ramo esquerdo do feixe de His e despolarizar, portanto, toda essa parte aqui do coração. Para o coração direito também ter a sua despolarização, como o estímulo não vai passar pelo ramo, ele vai ter que vir de outro lugar. E esse outro lugar é a condução célula a célula de forma mais tardia, oriundo do coração esquerdo, das células do miocárdio do coração esquerdo. Tá certo? E isso, Doc, se representa no eletrocardiograma. Porque no eletrocardiograma normal, ali na derivação V1 principalmente, a gente vai ter uma onda P e um estímulo que pode ser inicialmente positivo, né, em V1 e depois negativo. O que representa isso? Conduziu para o ramo direito e depois conduziu para o coração esquerdo. Tá certo? No bloqueio de ramo, Doc, o que vai acontecer? A gente vai ter lá a nossa onda P. A gente pode ter um leve estímulo aqui para o coração direito, tá certo? Porque passou algum estímulo aqui. Mas o estímulo vai ser principalmente para o coração esquerdo inicialmente. Por quê? Porque quem vai estar conduzindo é o feixe esquerdo do His-Purkinje. Só que, depois que essa condução pelo feixe esquerdo progrediu, o coração direito vai ser despolarizado célula a célula. E isso vai causar em V1 uma percepção, né, de que o coração direito está sendo despolarizado. Agora como um todo, e não mais esse pouquinho aqui que tinha no começo. Então vai formar esse padrão na derivação V1. E é isso justamente que a gente vai ver nos bloqueios de ramo direito, Doc. Aqui, mostrando essa despolarização tardia, né, um padrão em M, na derivação de V1, que é a principal derivação quando a gente vai ver bloqueio de ramo direito. E por sua vez, de forma em espelho, a derivação V6, que é a derivação que vai olhar o coração esquerdo, inicialmente ela vai ser mais positiva, porque ele vai estar sendo despolarizado primeiro, e posteriormente ela vai ter um padrão negativo mais ampliado, que vai ser essa onda S aqui, mais empastada, mais alargada. O que isso significa? A mesma coisa que essa onda R' aqui em V1, que é a despolarização do coração direito agora, via célula a célula, ou seja, de forma mais lentificada. E os critérios efetivos para isso são um QRS maior que 120 milissegundos, porque aqui, diferente do bloqueio de primeiro grau, a gente vai ter um atraso na condução, um atraso total da condução, porque o estímulo para o coração direito vai ser originado célula a célula, e isso ocorre de forma muito lenta. Então, o nosso QRS vai ter que estar maior que 120 milissegundos. Junto com isso, esses outros padrões aqui demonstram esse atraso de condução de forma a se olhar no eletrocardiograma. Tá certo? Então, a gente vai ter uma onda S em D1 e V6, que é essa onda S final aqui proeminente, e a onda R em AVR, e esse complexo RS, Rzão linha em V1, que, como eu expliquei para vocês, vai ser essa condução lentificada
no coração direito, tá certo? Isso, Doc, a gente entendendo por que isso acontece, ele facilita para a gente captar o padrão do eletrocardiograma. E junto com tudo isso, a gente pode ter, né, uma onda T invertida, que a gente chama de strain, aqui nas derivações, principalmente em V1 e V2. Aqui mostrando o eletrocardiograma como um todo, para a gente entender o bloqueio do ramo direito. Olhar ele como um todo. Perceba aqui de cara em V1 esse QRS um pouco mais alargado, com o padrão RSR', com esse R bem maior aqui no final. Essa S empastada em V6, a onda S em D2 aqui, e a onda R mais proeminente em AVR, beleza? Doc, isso é um padrão, tu pode guardar, mas se você entender o porquê que isso acontece, vai ficar muito mais fácil de você interpretar o eletrocardiograma com um bloqueio de ramo direito. Tá, Doc, a gente falou do bloqueio do ramo direito, e agora a gente tem o outro lado do coração. Então vamos falar um pouquinho do bloqueio do ramo esquerdo do coração, tá certo? Aqui, a mesma figura para a gente entender esse quadro no eletrocardiograma. E a definição é a mesma. É uma redução da velocidade de despolarização, agora no ramo esquerdo do coração. Que da mesma forma que no ramo direito, pode acontecer de diversos graus em diversas alturas do ramo esquerdo. Aqui vale aquela máxima. Primeiro grau, atraso de condução. Segundo grau, intermitência de bloqueio. E terceiro grau, bloqueio completo ou bloqueio avançado, que a gente não tem ativação do cardiomiócito pela via His-Purkinje do ramo esquerdo, agora nesse caso. Da mesma forma que o bloqueio de primeiro grau do ramo direito, aqui o bloqueio de primeiro grau do ramo esquerdo vai ser esse atraso de condução, que vai ser da mesma forma um QRS estreito. Por quê? Porque o ramo ainda conduz, mas a gente vai ter alterações na despolarização do ventrículo esquerdo, que vão se mostrar principalmente nas derivações à esquerda, em V5, V6, em AVL e até em D1, que a gente vai ter nessas derivações uma onda Q ausente. Olha aqui, Doc, é isso que vai acontecer. Em V5 e V6 a gente não vai ter a onda Q, tá certo? Por quê? Porque a gente não vai ter uma despolarização inicial desse ventrículo. Porque vai conduzir pelo ramo direito inicialmente e depois vai conduzir pelo ramo esquerdo, mostrando esse padrão aqui. Lembrando de um QRS estreito ainda nessa questão, beleza? Doc, agora no bloqueio do ramo esquerdo de terceiro grau, ou seja, um bloqueio de ramo esquerdo avançado ou total. Doc, vai ser a mesma coisa que a gente falou para o bloqueio de ramo direito em termos de condução cardíaca. O estímulo não vai passar pelo ramo esquerdo do feixe de His. O que vai acontecer quando o coração despolarizar? Esse estímulo vai vir pelo ramo direito do feixe de His. Para despolarizar o coração esquerdo, esse estímulo vai para o coração esquerdo após a despolarização do coração direito, de forma célula a célula, ou seja, com uma condução bem mais atrasada. Beleza? Doc, e aqui estão os critérios para o bloqueio de ramo esquerdo. Doc, assim como no bloqueio de ramo direito completo, a gente vai ter um aumento do QRS, justamente porque a condução ela não vai estar apenas atrasada, ela vai estar bloqueada por um dos ramos. E o outro lado, por sua vez, vai ter que ser conduzido, né? Vai ter que ser despolarizado via célula a célula. E como que isso vai se representar, Doc? A primeira coisa é o QRS maior que 120 milissegundos. Além disso, a gente vai ter os notes, ou entalhes nas derivações à esquerda, principalmente em V5 e V6, mostrando que aconteceu uma despolarização seguida de uma outra despolarização mais intensa, que seria a despolarização célula a célula, ou seja, de forma mais lenta, tá certo? A gente vai ter esse padrão RR, né, em V6, com esse entalhe, com esse note em V6. A ausência da onda Q em D1, AVL em V6, beleza? Porque justamente a onda Q seria a despolarização mais tardia, só que o que está acontecendo de forma mais tardio no bloqueio de ramo esquerdo é a própria despolarização do coração esquerdo. Então, essa derivação vai mostrar um QRS positivo ali no final do QRS, justamente pela despolarização célula a célula de forma tardia. Agora, em V1, a gente vai ter um padrão RS ou QS em V1.
beleza? Justamente por quê? Porque vai ter a condução inicial para o ramo direito e depois essa condução célula a célula vai deslocar toda a despolarização para o coração esquerdo e nessa derivação a gente vai perceber um S maior, tá certo? E um R bem pequenininho. E junto com isso, assim como no BRD, a gente vai ter uma onda T invertida com o padrão de strain, tá certo? E aqui, Doc, são as principais alterações, que seria o intervalo QS, né, em V1, e esse RR' aqui em V6, que mostra essa despolarização mais tardia do coração esquerdo. Igualmente o que acontece aqui, beleza? Lembrando que em V1 a gente também pode ter um RSzão, tá bom? No bloqueio de ramo esquerdo. E aqui o eletrocardiograma mostrando, né, como um todo o bloqueio de ramo esquerdo. Perceba que o QRS ele é mais alargado, maior que 120 milissegundos. A gente tem nas derivações mais à direita um padrão QS, que só tem uma derivação negativa. Se a gente forçar um pouco, tem uma onda R aqui, em V2, por exemplo. E em V6, já aqui, a gente tem esse RSR' com um entalhezinho aqui no meio dessa derivação, tá certo? Então perceba, Doc, que o principal, né, é a gente ter um QRS alargado. No bloqueio de ramo esquerdo, a gente vai ter a alteração mais proeminente em V6, que é onde olha para o coração esquerdo. E no bloqueio de ramo direito, a gente vai ter alteração principalmente nas derivações à direita, em V1. Doc, agora vamos falar um pouco sobre os bloqueios divisionais. O que é isso, Doc? Lembra da anatomia. O ramo direito do feixe de His, ele não possui ramificações, tá certo? Já o ramo esquerdo do feixe de His, ele possui duas ramificações, o fascículo anterior e o fascículo posterior, beleza? Quando a gente tem um bloqueio do fascículo anterior, a gente tem um bloqueio divisional antero-superior. Quando a gente tem um bloqueio do fascículo posterior, a gente tem um bloqueio divisional póstero-inferior. Doc, o que acontece nesses bloqueios divisionais? A principal alteração que a gente vai ter é uma alteração no eixo cardíaco, no plano frontal, não nas derivações precordiais, tá certo? Por que isso acontece? Justamente porque a condução, na maioria do coração, vai estar preservada. Agora, essas pequenas regiões responsáveis por esses fascículos vão se despolarizar de forma mais tardia, e isso, por sua vez, vai provocar um desvio do eixo cardíaco visto no eletrocardiograma. Então, Doc, falando do bloqueio divisional antero-superior, ou BDAS. Doc, ele é o bloqueio do fascículo anterior, conforme eu conversei com vocês, tá certo? E esse fascículo vai ativar a porção septal alta, ali do septo ventricular, e a parede livre estimuladas pelas ondas do fascículo, tá certo? Então vai ser mais ou menos essa região aqui, tá certo, Doc? E como que a gente vai ter isso no eletrocardiograma? Doc, lembra que eu falei para vocês, a principal alteração dos bloqueios divisionais são desvio do eixo cardíaco. Então, lembra que o eixo cardíaco normal é quando a gente tem aqui embaixo, entre mais 90, aqui em cima menos 90, aqui né, 180 e aqui 0. O eixo cardíaco normal, Doc, vai ser nessa região aqui, entre menos 30 e mais 90. Toda essa região em azul aqui é o eixo cardíaco normal. No bloqueio divisional antero-superior, o que vai acontecer? O eixo vai desviar para a questão superior, tá certo? Então o eixo vai estar por aqui, ó, entre menos 40. Então vai estar nessa região aqui. Beleza? E como que a gente vai ver isso, né? A gente vai ver um RS em D2, D3 e AVF, tá? Com o S do D3 sendo maior que o S em D2. Justamente por essa questão do estímulo, tá certo? Vai ter um QR em D1, AVL, V5 e V6 e uma progressão lenta da onda R em V1 a V3. Mas o principal, disparado, é o eixo cardíaco entre menos 45 graus, tá certo? Maior que menos 45 graus.
que é justamente o que vai acontecer aqui nessa foto. Doc, então olha esse eletrocardiograma que ele é o padrão, né, do bloqueio divisional anterosuperior. Doc, aqui a gente tem que perceber que o QRS é estreito e o que chama atenção aqui é o desvio do eixo. Para saber o desvio do eixo, a gente tem que calcular o eixo desse eletrocardiograma. Então, vamos aqui para esse círculozinho, tá certo? Aqui a gente vai ter D1 e aqui a gente vai ter AVF. Que são as principais duas derivações que a gente olha para inicialmente calcular o eixo. Como que está D1? Ele está predominantemente positivo, então vai estar nessa região aqui por D1, tá certo? Em AVF, está predominantemente negativo, então ele vai estar nessa região aqui superior para AVF. Nessa região, que é a intersecção entre as duas. Agora vamos ver a derivação D2, que estaria por aqui, assim, mais ou menos. Em D2, Doc, o QRS está predominantemente negativo. Então, estaria nessa região aqui de cima, que onde tem a intersecção das três regiões é nesse pedaço aqui. Então, o eixo estaria para além, né, de menos 30 a menos 45 graus, tá certo? Então, essa é a principal característica do BDAS. Agora, no BDPI, que é o bloqueio divisional póstero inferior, a gente vai ter um bloqueio do fascículo posterior, o qual promove a ativação septal baixa, ou seja, a parte de baixo do septo, e da parede inferolateral, que vão ser estimuladas também por ondas do fascículo anterosuperior também. Beleza? Que seria já, agora, essa região aqui de baixo. E como que vai estar, né, o eixo, né, no bloqueio divisional póstero inferior? Ele vai estar entre mais 90 e mais 180, ou apenas 180, tá certo? Então, ele vai estar deslocado aqui para a região de baixo, tá certo? Além disso, a gente vai ter uma onda QR em D2, D3 e AVF, um RS em D1 e AVL, e uma onda S de V2, em V2, tá beleza? Vamos olhar esse eletrocardiograma, que é o eletrocardiograma mais típico, né, do bloqueio divisional póstero inferior. Lembrando que a primeira coisa nos bloqueios divisionais é a gente calcular o nosso eixo cardíaco. Então, aqui está D1, aqui está AVF. Em D1, a gente tem uma derivação predominantemente negativa, tá certo? Então, a gente vai estar mais para a esquerda nessas regiões por D1. Aqui, D1 vai nos representar essa área aqui. Como que está AVF? AVF está positivo, Doc. Então, a nossa intersecção entre D1 e AVF vai estar nessa região aqui, tá certo? Isso por si só é um desvio do eixo cardíaco para entre 180 e mais 90. Então, isso já caracteriza um bloqueio divisional póstero inferior. Doc, presta atenção. Os bloqueios de ramo completos, eles são alterações no tamanho do QRS. Então, vão ser QRS alargados, principalmente em derivações pré-cordiais, que a gente vai ver as alterações clássicas. Os bloqueios divisionais do ramo esquerdo vão ser alterações principalmente no eixo cardíaco. Então, por isso que é muito importante tu calcular o eixo no eletrocardiograma, porque a gente pode ter algum desses bloqueios sem um bloqueio de ramo completo, do ramo esquerdo ou do ramo direito. Beleza? E tem em mente, né, esses parâmetros para a gente avaliar os bloqueios, tá certo? Doc, mas, além dos bloqueios simples, a gente pode ter bloqueios combinados, tá bom? E o que é isso, né, Doc? A gente pode ter bloqueios de ramo esquerdo e bloqueios de ramo direito combinados, que é uma situação muito rara, porém a gente pode ter isso em situações de BAVT ou em situações de bloqueio alternante. Doc, preste atenção que quando a gente tem esse bloqueio combinado, o nosso coração vai ter uma condução ventricular muito prejudicada, porque nenhuma dos ramos do feixe de His vai conduzir adequadamente para os ventrículos. Então é difícil a gente ter essa associação de BRD mais BRE, beleza? Agora, Doc, aqui a gente tem uma associação mais comum de bloqueio, que é o bloqueio de ramo direito mais o BDAS, o bloqueio divisional anterosuperior. Aqui, a primeira coisa que chama atenção é esse padrão de BRD em V1 e em V6, tá certo? Então, o RS, R', tá? E essa onda S mais empastada em V6. Então, aqui a gente tem um padrão
dBRD. Se a gente não prestar atenção, a gente passa esse elétron batido, como apenas um bloqueio de ramo direito. E se a gente não calcular o eixo cardíaco, a gente não vai perceber uma outra alteração desse eletrocardiograma. O que acontece aqui, Doc? Vamos calcular o eixo desse elétron aqui. Em D1, a gente tem um QRS predominantemente positivo. Então, vai estar nessa região aqui. Em AVF, a gente vai ter um QRS predominantemente negativo. Então, vai estar por essa região aqui. Agora, em D2, como que está o nosso QRS, Doc? Em D2, ele está tendendo a ser negativo / isoelétrico, tá certo? Então, o vetor do QRS em D2 vai estar mais ou menos nessa região aqui. E a intersecção desses três vetores vai estar por essa região aqui, Doc, que mostra, né, um eixo aproximadamente em 45 graus. Beleza? Então, aqui a gente tem um bloqueio de ramo direito, mais um bloqueio divisional antero-superior. Lembrar, Doc, que essa associação de bloqueios é a associação mais comum que acontece na cardiopatia pela doença de Chagas, tá certo? Então, se tu tem um paciente assintomático, percebeu esses dois bloqueios, lembra de doença de Chagas como uma possível etiologia. Aqui, Doc, nesse outro eletro, a gente tem uma outra associação, que é o bloqueio de ramo direito mais o bloqueio de ramo posterior inferior, bloqueio divisional posterior inferior. O que acontece aqui, Doc? A gente tem em V1 um padrão de bloqueio de ramo direito, com RS, R' bem grandão, e uma onda S empastada em V6, com QRS alargado. E o nosso eixo cardíaco, ele está desviado aqui para inferior. Por quê? Porque D1 está negativo, então D1 estaria nessa região aqui. E o nosso AVF, ele está positivo, então estaria nessa região aqui. Está por aqui o eixo do QRS. Se está por aqui, está entre 180 e mais 90. Beleza? Então, aqui, isso caracteriza um bloqueio divisional posterior inferior associado a um bloqueio de ramo direito pelas derivações pré-cordiais. Beleza? Doc, então olha essa questão aqui, que agora vai ficar muito mais fácil. Qual tipo de bloqueio tem nesse eletrocardiograma aqui? Doc, aqui a gente tem um RSR' e uma onda S um pouquinho mais empastada em V6. Então, a gente tem um bloqueio de ramo direito, tá certo? Se a gente for calcular o eixo, o nosso eixo aqui, nessa situação, vai estar num eixo normal. Então, a gente não tem bloqueio divisional junto com esse BRD, tá certo? Por quê? Porque D1 está predominante positivo, tá certo? Então, estaria para essa região aqui. A VF também está tendendo a positividade. Então, estaria por essa região aqui. Essa aqui seria a intersecção deles, então mostrando um eixo no limite da normalidade, apenas com bloqueio de ramo direito, tá certo? E essa é a resposta. Doc, agora se liga nesse flashcard aqui. Nos bloqueios completos do ramo direito, temos em V1 qual o padrão de QRS? Lembra que é um QRS alargado, com predominantemente o padrão R, S, Rzão, linha, tá certo? Justamente por aquele atraso de condução para o coração direito. No bloqueio completo do ramo esquerdo, a gente tem em V6, qual o padrão de QRS? Doc, aqui a gente tem R, entalhe, R', justamente também por esse atraso de condução para o coração esquerdo. Beleza? E resumindo tudo isso que a gente falou, Doc, perceba aqui com essa imagem que ela ilustra os principais padrões eletrocardiográficos desses bloqueios. O bloqueio de ramo direito, principalmente os bloqueios completos, tá? Ele vai ter esse padrão principal em V1 e V2, RS, R' e essa onda S mais empastada em V6 com o QRS maior que 120 milissegundos. No bloqueio de ramo esquerdo, a gente vai ter um RSzão em V1 e V2, ou apenas QS, associado a um R entalhe R' em V5 a V6. Também associado com um QRS maior que 120 milissegundos. E perceba aqui nessa imagem que essas obstruções de bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo tendem a ser mais altas,
tá certo? No bloqueio de ramo direito, a gente não tem fascículos. Já no bloqueio de ramo esquerdo, a gente tem os outros fascículos. Então, a obstrução, né, ela tende a ser mais alta aqui na região desse ramo, tá certo? E além disso, a gente tem os bloqueios divisionais, que é o bloqueio de divisão posterior inferior, que é quando a gente tem um QRS estreito, porém com desvio do eixo para a região direita, entre mais 180, né, ou 180 e mais 90, e o BDAS, que é o bloqueio divisional antero superior, que é quando a gente tem um QRS também estreito, mas agora com um desvio do eixo para além, né, de 45 graus, menos 45 graus negativos, tá certo? Um desvio do eixo para a esquerda, tá certo? Doc, o que é principal de você entender aqui é os padrões de BRD e BRE, os clássicos, tá certo? Com aumento do QRS, e sempre calcular o eixo do seu eletrocardiograma. Por quê? Porque calculando o eixo, por mais que você não lembre das outras alterações dos bloqueios divisionais, se o eixo estiver alterado, você tem que lembrar desses bloqueios divisionais, tá certo? Então essa é a mensagem principal. Beleza? Essas foram as referências da aula de hoje e até a próxima aula.